De volta com o Educador Entrevista, hoje aqui na companhia do Eduardo Risse. Risse, obrigado pela participação com a gente, bom dia. Bom dia, obrigado Luciano, obrigado a todos os telespectadores. Novamente aí vindo aí hoje falando um pouquinho sobre dependência química. Obrigado pelo convite. Também com a Regina Menassoli. Regina, obrigado pela participação com a gente, bom dia. Bom dia, Luciano. Bom dia aos telespectadores e obrigado pela oportunidade de estar aqui podendo estar falando sobre os dependentes químicos junto com meu filho. Bom, Risse, nós observamos, né, que parece que a mídia voltou a dar uma atenção maior à questão, né? A gente via o tema tratado mais nas páginas policiais do que na editoria de saúde, que é onde deve ser tratado, né? Eu acho que é exatamente porque começaram a acordar que esse é o caminho. Exatamente, né? Ontem nós tivemos claramente aí, né, no Fantástico, né, o horário mais nobre da televisão brasileira, né, o Drauzio Varela falando nitidamente, né? Eu até escrevi uma coluna há pouco tempo atrás falando exatamente disso, que dependência química não é caso de polícia, e sim de saúde. Foi exatamente isso que ele falou ontem, né? E enfatizaram isso, né? Para tentar um pouco essa discriminação. Então, vamos supor, quem que é caso de polícia? O traficante, tá? O usuário ou dependente, o que ele precisa? Ser tratado como? Ele tem que ser tratado. E tem tratamento para todo tipo. É claro que cada um na sua graduação, cada um tem que ser individualizado o tratamento, totalmente individualizado, porque existem vários graus, existem vários tipos de drogas, então tem que ser estudado caso a caso. Mas o grande mérito que está acontecendo é essa descriminalização, né? Eu mesmo estou limpo há 5 anos, 3 meses e 6 dias, e eu pude ver nesses 5 anos, cada dia eu poder falar mais abertamente, sem vergonha. Eu sou um ex-dependente químico, né? Quer dizer, eu sou um dependente químico em recuperação e estou limpo, né? É muito menos vergonhoso do que falar assim, ó, eu uso droga de vez em quando, né? Igual eu falava, né? Só uso esporadicamente, eu paro quando eu quiser. Eu tenho muito mais orgulho, e todos os meus amigos que estão nessa fase de recuperação, as mães, estou aqui com a minha mãe, né? Que me ajudou muito no processo, ela vai poder falar um pouco da codependência. Mas é muito importante a mídia, né? Até mesmo os meios policiais estão sabendo disso, né? Porque até mesmo os policiais tratavam os dependentes dessa maneira, né? E eles foram vendo que era muito mais fácil tratar eles, porque eles paravam de continuar dando trabalho para eles, né? Eles tratando aquele dependente, eles paravam de dar ocorrências, várias ocorrências. Então isso está melhorando cada dia que passa, graças à mídia. Sem dúvida. Regina, como é que foi para você, né, saber da dependência do seu filho? Foi muito difícil, porque muitas pessoas chegavam até a mim, seu filho está te dando trabalho, está usando, eu não acredito, eu acho que não. Eu acredito no que ele me fala, mãe, eu não uso, mãe, eu não faço, meus amigos fazem, eu não faço. E foi muito difícil, mas foi quando chegou mesmo no fundo do poço que eu mesmo tomei essa decisão de internação, porque já estava prejudicando todos em volta. Uhum. E uma questão é essa, né, Risse? A família muitas vezes demora para absorver, para entender o problema. Exatamente. Vamos supor, a minha família demorou 17 anos, né? Vamos supor, quantos mais tempo eu poderia estar aguentando, né? Quanto mais vela que eu poderia estar queimando, né? Eu não sei o quanto tempo. Nós estamos vendo aqui na nossa cidade mesmo vários e vários suicídios com 23, 24, 27 anos, meninos agredindo policiais e sendo mortos, várias N fatores que ontem também na mídia, no Fantástico, foi falado, né? O Casagrande mesmo falou, tem 2 saídas para o dependente químico, ou é a morte, né? Ou o tratamento. Então, isso está nos ajudando muito, né? Assim, temos que dar uma atenção maior para isso. Sem dúvida. E você fala de 17 anos aí, né? Sem aventar a possibilidade de tratamento, ou você pensou nisso? Como é que foi esse período? Como foi, né? Assim, eu comecei no uso do álcool aos 13 anos, logo aos 14 anos comecei a lançar perfume, o famoso Loló, que está
abertamente em todas as festas e todas as coisas. Isso com 14 anos eu tinha. Eu com 15, 16 anos, eu tinha até problemas de saúde já determinado por causa de tanto alcoolismo. A cocaína mesmo veio aos meus 20, 21 anos de idade, né? Porque o álcool já não estava sendo suficiente, o ácido lisérgico, que seria o doce, não estava sendo mais suficiente, a bala, que seria o êxtase, não estava sendo suficiente para sustentar o meu ego, para sustentar o meu querer, o poder, né? No meu caso, cada um entrou na droga por um motivo, sabe? Ninguém tem um motivo para estar entrando. É bom, tá? Vou te falar, esses momentos foram prazerosos e eu buscava na droga o que mais? Mais liberdade, mais prazer, né? Prazer momentâneo, né? Mas era prazer. Depois disso, a droga veio me usando. Eu usei a droga por muito tempo e gostei disso. Depois disso, a droga veio me usando por muitos e muitos anos. Eu procurei tratamento nos últimos 3 anos, quando acabou o dinheiro, né? Eu estava morando em Ribeirão Preto, ganhando bem, sustentando meu vício, né? Tive que voltar para casa. E nisso, no voltar para casa, para Batatais, no eito da minha mãe, começou a cair a casa, né? Caiu a minha casa, todo mundo ficou sabendo. Porque eu era agressivo, eu brigava muito, mas eu colocava a culpa sempre na bebida, porque eu bebia demais. Mãe, é só bebida, pai, é só bebida, meus amigos, é só bebida, né? Tinha problemas criminais, foi a bebida, né? Agressividades. E eu fiquei por 2 anos, mais ou menos, indo em psiquiatra, psicólogo, né? Tentando essa área. Tentei vários tipos de religiões, né? Desde cabo a rabo, mas era só aquela maquiagem, né? E eu usava muita religião até para buscar a droga, me proteja, não deixa a polícia me pegar, né? Até que um dia, após uma tentativa de suicídio, que eu postei em redes sociais, mãe, pai, fui aquele cara egocêntrico como sempre fui, vocês não vão precisar ter mais problema comigo, né? E postei, né, no carro a 160, 180 por hora, tirei foto e postei, né? Quando eu cheguei com o carro todo destruído, eu era tão fracassado, né, que nem o suicídio eu consegui, graças a Deus e as orações da minha mãe. Cheguei em casa, escrevi uma cartinha, falei assim: mãe, se você quiser você pode me internar, mas totalmente arrogante, né? Minha mãe vai poder estar me falando isso. Totalmente arrogante na carta, mas vocês vão ter que arcar com isso, meu custo de vida é alto, vocês vão ter que arcar com tudo, né? E fui dormir. Na hora que eu fui dormir, minha mãe já tinha tomado a decisão, graças a Deus, tomou a decisão na hora certa. Foi uma internação involuntária, contra a minha vontade, como Casagrande, né? Foi bem lembrado, você falou da mídia, caiu em cima aí a entrevista nossa hoje, logo após uma entrevista de ontem, que o filho dele de 21 anos teve que tomar essa atitude e salvou a vida de um grande atleta e herói brasileiro. E eu, no meu caso, quem salvou minha vida foi minha mãe, que tomou essa atitude e assinou por mim, para mim estar indo nessa internação involuntária. Regina, o Eduardo citava no último bloco essa questão de como foi a internação, né? Mas como é que você chegou à decisão, né? Depois de conversar com muita gente, como é que foi essa decisão da internação compulsória? Foi bem difícil, Luciano. Foi assim, nessa noite que ele tentou esse suicídio, já foi a gota d'água que transbordou. Eu recebi uma ligação da namorada dele na madrugada: Regina, você viu o que o Eduardo está fazendo? Eu estava dormindo. Antes de dormir, com as minhas orações, sempre nas orações, pedindo para proteger ele na rua. Porque não podia estar presente, não sabia como era a situação dele na rua. E ele chegou em casa naquela situação. Foi a gota d'água. Procurei ajuda, não sabia onde procurar. Procurei uma amiga que estava com o filho internado, né, em uma clínica, e pedi, pelo amor de Deus, que me desse o telefone, como que eu fazia. Eu não sabia as condições que eu ia estar internando ele, mas aquele foi o momento que eu tomei a decisão. Agora é hora de pará-lo. E enquanto ele dormia, eu já liguei, o dono da clínica não, eu já estou indo buscá-lo. Vou à tardezinha, estou indo levar o menino
para lá, para Batatais, e já aproveito para fazer o resgate dele. E eu falei, não, o que eu preciso, e já preparei uma mala, e o Eduardo dormindo, encontrei aquela cartinha que ele escreveu, pode me internar, mas vocês vão ter um custo muito alto. E que custo? Eu não tinha condições financeiras para estar fazendo isso, mas eu falei, eu vou fazer. Chamei, vieram fazer o resgate, ele, não, vai me internar, eu quero ver quem que me leva. Quebrou porta, deu cabeçada, ele era muito agressivo, muito, mas demais. Eu falei, como eu vou conseguir? Mas eu vou conseguir. Foi por Deus mesmo, né? E ele foi para essa clínica. Foi difícil, não foi fácil. Difícil tomar a atitude sozinha, porque os meus outros filhos... mãe, é você que tem que tomar a decisão. Sou separada, pedi para que os meninos conversassem com o pai dele e vamos, só que a maior força eu tive que eu encontrar e tomar essa decisão. Mas tá aqui, graças a Deus eu tomei a decisão certa. Edu, como é que foi essa transição, né, do início da internação até cair a ficha mesmo que você tinha o problema? Né, igual ela falou, começa tudo na remoção, né? Hoje eu trabalho com remoção, né? Depois a gente vai entrar no mérito, mas exatamente por causa disso, porque o tratamento já começa na remoção, né? É uma hora traumática, né? É muito difícil de você aceitar, né? Acabei aceitando, me deram um remédio para mim ficar mais calmo, acalmei, demorou horas e horas para mim entrar dentro do carro, né, mãe? Muitas horas, foram várias horas de negociação. Eu quis negociar, né? Porque eu era o rei da razão e eu estava indo lá só para tirar um tempinho e depois eu voltar porque eu não precisava daquilo. Fui com muita raiva. Na primeira visita, primeiro mês, não quis visita de ninguém, dos meus irmãos, de ninguém, né? Tanto que minha mãe levou alguns amigos meus. Ainda no primeiro mês eu não estava consciente daquilo. No segundo mês, caiu bem coincidentemente com o meu aniversário. Eu fui internado dia 15 de fevereiro de 2013, meu aniversário dia 10 de abril, foi na segunda visita, né? E por incrível que pareça, para você ter uma ideia, né? A gente fala muito da descriminalização, né? O tratamento, né? Como que me quebrou as pernas, né? Foi o meu primeiro aniversário, com 30 anos de idade, que teve minha mãe e meu pai junto, e os meus 4 irmãos, porque meu pai tem um irmão, eu tenho um irmão de um outro casamento do meu pai, né? Que foi o primeiro aniversário dentro da clínica, sabe? Não esqueço desse aniversário até hoje, né? Dessa união da família, que deve acontecer tudo isso para se unir a família. Depois desse aniversário meu, que eu passei dentro da clínica, que muita gente, tadinho, vai passar dentro de uma clínica e vai passar o aniversário, Natal, Ano Novo. Não, gente, para mim foi o contrário. Para mim foi o estopim, né? Eles saíram de lá e eu falei assim, nossa, eu quero minha família. Eu quero minha família, o que eu preciso fazer? Colei com os terapeutas, com a psicóloga. A psicóloga, eu não gostava da psicóloga, eu tive que começar a gostar e começar a me abrir com ela e ver e sair, né? Aí com 4 meses, mas até então eu falei assim, eu vou parar de usar tais drogas, mas eu vou continuar bebendo, né? E sair, né? Consegui, mas demorou. Depois do segundo mês, depois desse meu aniversário que começou. Eu vejo muitos pacientes meus com 4, 5 meses, acordando no 5º mês de internação. Por isso que é necessário 6 meses de internação, de 6 a 9 meses, até por lei isso, né? Por causa disso, né? Porque são 3 meses só para sair a droga do organismo, né? E os outros 3 meses comportamental mesmo, porque é um tratamento comportamental. Eu tenho que mudar meus hábitos, mudar meus gostos, mudar minhas amizades, mudar os lugares que eu tenho que ir, e tudo isso só vai ser mudado com o meu comportamento. Se o meu comportamento na rua mudar, aí sim. Aí foi quando eu saí e procurei um grupo de apoio. E nesse grupo de apoio eu encontrei novos amigos, né? Para mim poder, porque eu falei assim, onde eu vou ter? Se eu não posso andar com meus antigos amigos, como que eu vou ter? Depois a gente entra no mérito do grupo de ajuda que vem me salvando até hoje. Quem me salvou no primórdio foi a minha mãe, me internando, fui internado, e aí? Depois da internação, como que eu fico, né? Graças a Deus eu estou aqui hoje, podendo falar com vocês, graças também a esses grupos de ajuda que eu frequento,
né, que me dá essa liberdade de não usar drogas só por hoje. Perfeito. E a Daniela colocando aqui, né, como é que foi ficar sem a utilização nesse início? No início, do então, tratamento. foi assim, muito difícil, eu me escondia, a compulsão foi se transformada por comida, né? A gente sempre transforma essa compulsão para alguma outra coisa. Lá no começo, como eu não fumo, não sou fumante, muitos meninos vão pro cigarro, ficam fumando e transformam isso daí. Eu tinha muitas alucinações para dormir, tá? Não era obrigado, não pode, até por lei não pode dormir no chão, não pode colocar o colchão no chão de uma clínica, né? Foi colocado para mim porque os meus sonhos, a minha abstinência vinha durante a noite, porque eu era tanta briga, eu passei, só para vocês terem uma ideia, tinha 14 processos criminais, né? E respondia por eles ainda, tudo de agressão física, e veio me atormentar muito isso daí, né? Veio à noite. Então eu esmurrava a parede. Se eu estava em cima da beliche, a beliche de cima eu caía da beliche. Na beliche de baixo eu esmurrava a parede, chutava. Eu acordava assustado, batia a cabeça, cortei a cabeça em cima da beliche. Então tive que colocar um colchão no meio do coisa porque a abstinência era horrível durante a noite, né? A minha abstinência veio assim, tá? Tem gente que vem através física, incha a perna, sai ferida, sai furúnculo. Tem pessoas que ficam mal-humoradas, tem pessoas que se isolam. Cada uma, por isso que eu falo sempre, né? A doença é a mesma para todos. A mesma doença minha é a mesma que foi que foi falado ontem no Fantástico do Casa Grande. É a mesma doença. E a mesma doença daquele mendigo que está na rua lá pedindo o seu algo a mais para comprar a sua droga. E a mesma doença daquele menino que a gente veio falar aqui na educadora, o menino do Tiner, é a mesma doença, entendeu? E a abstinência, ela vem de formas diferentes, né? Tem abstinências que vêm de forma espiritual, né? Aquela coisa espiritual, né? Então na minha veio mais na parte emocional mesmo durante a noite, então foi controlada com psicólogos e remédios durante essa minha abstinência. Tive abstinência até o 4º mês da minha internação, pesado. A gente falava também a respeito da chamada codependência, né? Essa que abate os familiares do dependente e que de fato ela é tão avassaladora quanto a dependência real, né? Para a pessoa que está aí dependente de qualquer tipo de droga. Exatamente, né? A palavra codependente já vem disso daí, né? Codependência, né? É uma dependência que a mãe, ou o irmão, ou a mulher, ou a namorada, né, ou o filho, muitas vezes filhos pequenos, né, eles ficam dependentes, né, trata-se de uma dependência mesmo. A gente trata o codependente como uma dependência, porque ela deixa de fazer o seu serviço, ela deixa de cuidar dos outros filhos, ela perde o emprego, tudo para quê? Para cuidar do dependente. Isso, a Organização Mundial da Saúde, em pesquisa, ela fala que um dependente químico, ela pode, em média, ela transforma 7 codependentes. Então, um dependente químico numa família, ela pode estar causando uma codependência até 7 pessoas dentro da sua própria família. No meu caso, é claro, é óbvio, vamos supor, pai e mãe, facilmente, né? Pai e mãe, 4 irmãos, né? E uma namorada que eu tinha na época. Então só aí para você ver o tanto de gente que estava em volta de mim, que estava sendo prejudicado diretamente com isso, né? Diretamente, eles deixavam de fazer, deixavam suas vidas para isso. Por quê? Porque o dependente químico, o que ele faz? Ele deixa de viver sua vida para a droga, né? E o dependente, ele está dependente daquilo lá. O codependente também ele faz isso. Ele deixa de viver a vida dele para viver a vida do dependente. Muitas vezes tentando ajudar, muitas vezes nessa tentativa de ajuda atrapalhando, fazendo que ele volte ao uso e ele entre no uso mais profundamente ainda, né? Muitas vezes aquele verdadeiro que a gente fala, passar a mão na cabecinha do dependente, né? E nós dependentes é igual um cachorrinho. A gente vai passando a mão na mão do dependente, a gente vai fazendo carinho, eu deito no colo e vou embora, né? Então, o codependente tem que ser tratado, né?
vivendo essa necessidade aqui em Batatais, eu faço muitas internações, encaminho muitos pacientes para clínicas, para centros de reabilitações, dependendo do caso, né? E a gente vê muito eles saindo bem, né? Eles saem bem e não encontram apoio em casa. Vamos supor, no meu caso, né? Eu tive o apoio da minha mãe. Ela se tratou mesmo, tá? Ela procurou ajuda, porque ela estava totalmente dependente de mim. O que eu vou fazer? Estou com medo, gerava medo, insegurança, tudo aquilo. Ela pode até falar depois um pouco. Mas se ela não tivesse preparada para me ajudar, eu não poderia também estar aqui hoje conversando com vocês. Então, a dependência química, ela abrange muitas coisas, né? Então, assim, a minha mãe, se ela não tivesse preparado, não basta ter, eu amo ele, eu vou cuidar dele, né? Mas se você pegar um dependente que acabou de sair de uma clínica, prender ele dentro de casa, amarrar as portas, trancar tudo, pronto, ixi, você vai confrontar ele. Então tem todo um método de tratamento, como receber ele, tudo isso. E a gente veio aqui também para falar um pouco disso, né? Que depois a gente vai estar falando, minha mãe também vai estar falando, que reuniões semanais para ajudar essas famílias. E, Regina, desse período, né, que o Eduardo estava na clínica, que você começou a ter essas informações, o que mudou de conceito, assim, né? Olha, eu pensava que era de um jeito, teve muita mudança? Olha, Luciano, teve muita mudança. A partir do momento que ele foi para a clínica, foi o pensar, né? Fiz a coisa certa, fiz a coisa errada. Meu Deus, o que eu estou fazendo com meu filho? E eu fui me afundando. Eu procurei o amor exigente. O amor exigente foi o que me ajudou mesmo a ficar de pé. Eu estava num estado assim... eu dizia para as amigas que frequentavam a reunião, eu estava no fundo do poço junto com meu filho. Eu me sentia assim, porque eu não sabia como ajudá-lo. E foi dessa maneira que eu consegui, me tratando, procurando amor exigente e tentar descobrir o que eu fiz de errado. Toda mãe pensa assim, o que eu fiz de errado para o meu filho estar dessa maneira? E foi frequentando essas reuniões que eu fui descobrindo a diferença. Eu passava a mão na cabeça porque eu não sabia como lidar. E eu descobri que tem que ter limites. Mãe e pai acima, um degrau. E o filho, ele tem que ser tratado como um filho. E foi assim que eu consegui me libertar daquela culpa, né? Nossa, eu sou culpada, eu fiz alguma coisa de errado, mas eu tratava ele como igual, eu era uma amiga, eu queria ser uma amiga dele. E eu acho que foi isso, não sei, é difícil a gente imaginar que foi. Mas no amor exigente, frequentando essas reuniões e lidando depois com ele, né, com todas as culpas que ele jogava na família, separação, irmãos, um tem, outro não tem, e a gente foi aprendendo a lidar com essa situação. Não foi fácil, foi muito difícil, mas hoje a gente tem essa hierarquia. Mãe, pai, ele é filho, ele mora comigo, ele é um homem formado, mas ele ainda me respeita bastante. Se eu falar para ele, não, é não. E muitas pessoas ainda dizem, nossa, mas um tamanho de homem desse? Mas por ele ter essa doença, né? Ele veio com essa doença e a gente tem que estar sempre controlando para que não volte, né, a acontecer o que já aconteceu. Uhum. E de fato também tem essa questão, né, de ter uma autoridade presente familiar, né? Isso é fundamental no controle também. Não, exatamente. Igual ela falou, não é não, e realmente muita gente até brinca comigo, né? Fala assim, eu tenho que conversar com minha mãe antes de estar fazendo, né? Pedir autorização mesmo. Isso me ajuda, né? Questão até financeira, né? Quem toma conta da minha parte financeira é minha mãe. É claro que se eu chegar, né, ela até briga comigo, às vezes, se eu bater o pé, tal, eu vou lá, eu pego o dinheiro meu, né? Mas só que assim,
Tá nela. Mas não é que ela está tomando minha liberdade, né? É uma autoconfiança que eu mesmo me dou, eu mesmo me ajuda isso, né? Eu sabendo que está com ela, eu sabendo que ela tem essa autoridade. Faço questão de morar com ela até hoje, né? Já morei em Ribeirão Preto sozinho, né? Onde me afundei muito, né? Nas drogas. Faço questão de estar do lado dela, e isso me ajuda até hoje. Eu falo para muitos dos pacientes assim, eu estou 5 anos, 3 meses e 6 dias limpo, né? E eu tenho que praticar isso mais até do que um menino que está 6 meses limpo. Eu estou mais próximo, eu sou mais fácil de eu usar droga do que o menino que está acabando de sair da clínica. Por quê? A tragédia, aquele mal-estar gerado na família dele, ele está presente, ele não quer ainda, né? Vamos supor, eu já venho há 5 anos, né? Então, vamos supor, eu não tenho aquela dor, eu não tenho aquela vontade de usar droga ainda. Mas então, por isso que eu tenho que estar sempre mais presente e sempre mais me alertando, igual minha mãe falou aqui, para que não aconteça aquilo de novo. Então, assim, conforme o tempo vai passando, mais alerta eu tenho que ficar. E quem que me ajuda nisso? É uma pessoa, uma autoridade acima de mim. A minha mãe é autoridade. Então, o momento que eu chegar e falar que ela pensar que ela está igual a mim, somos parceiros, somos irmãos, igual ela falou, perdeu, né? É igual uma hierarquia militar mesmo. Gente, eu tenho que obedecer ela. Eu tenho que seguir. Ver aquela visão de fora, aquele velho ditado, né? Muitas pessoas... aquela visão de fora enxerga muito mais do que você mesmo. E a gente falava da questão da codependência, e vocês estão com um projeto sobre isso, né, Eduardo? Há muito tempo, né, a gente vem pensando e no acompanhamento desses meninos, desses pacientes, desses dependentes que vêm saindo dessas clínicas, ou mesmo que não precisam de clínicas, né? Bem lembrado isso, que a clínica é o último estágio para ajuda a um dependente químico. Temos grupos de apoios que funcionam muito bem, temos tratamentos ambulatoriais que ajudam também, mesmo público que é o CAPS, mesmo particulares também que dão certo. O meu caso foi até o último, né, que foi o involuntário, e a gente vê muito que os meninos, né, e meninas, né, conseguem ficar bem, mas a família não consegue dar esse suporte. Com isso, a gente viu a necessidade de estar criando um centro especializado aos dependentes, né? Chama sede, o local, né? Fica na Coronel Joaquim Alves 448, né? E nessa quinta iremos fazer a primeira reunião para a família, né? Vai ser a primeira reunião para a família, aberta ao público em geral, para aqueles familiares que tenham seus entes internados, aqueles que ainda estão pensando em ser internados, ou aqueles que já passaram por esse processo de internação. Quem vai estar coordenando essa reunião é a minha mãe, né? Que infelizmente ela conheceu esse caso do jeito mais difícil possível, né? Durante 17 anos aí ela ficou e ela aprendeu bastante, e com os grupos de ajudas, né? Com acompanhamento de uma psicóloga também, e comigo, né? Então a gente vai estar aberto ao público sem custo nenhum, tá? Todas as quintas-feiras às 7h30 da noite, ali na Coronel Joaquim Alves 448. Por quê? Visando o quê? Né? Essa troca de experiência. Nada mais é que um grupo de ajuda visando essa troca de experiência. Uma mãe ajudando a outra, como a minha mãe foi ajudada no Amor Exigente, tá? A gente escolheu na quinta para também, o grupo do Amor Exigente é feito na quarta, tá? Também temos no grupo Washington, né? Tem o Amor Exigente, ainda funciona. Lá no Padre Benito também, às 8 horas também. O Amor Exigente funciona muito. Só que tem famílias que elas têm um meio receio, né? Então a gente está criando esse grupo de acolhimento para a família mesmo, de reunir as famílias, essa troca de experiência. Porque também, vamos supor, só hoje encontra sob meus cuidados 48 pacientes, né? E essas mães precisam de suporte. Então, eu vou estar fazendo visita para esses pacientes e dando retorno pessoalmente para essas famílias nas quintas-feiras, né? Então, aproximando mais esses pacientes que estão sendo internados, dando
um alívio maior para essas mães, né? Falando, ó, estive vendo seu filho, ele está assim, está assado. E para aquelas mães que estão em dúvida ainda, qual tratamento seguir? Não que ela vai lá, ela vai ter que internar o filho dela, não. Tem grupos de apoios, né, em Batatais excelentes, que eu frequento, que eu vou todas as noites, eu vou neles ainda, entendeu? Vou ter que faltar as quintas agora por causa disso daí, mas eu vou frequentemente nesses grupos de apoio. Então o SED, o Centro Especializado aos Dependentes, foi criado, está sendo criado para isso, né? E população em geral, tá? Lembrando sempre que é uma reunião gratuita, sem custo nenhum, para atender todas as classes aí de nossas cidades, porque a doença não escolhe classe social. Perfeito. Regina, e é importante essa questão, e eu vejo isso no grupo de apoio, porque é um espaço de trocas de informações o tempo todo, né? E são pessoas que já passaram pelo problema, trocando experiências com quem está passando no momento. Então, acho que isso dá uma dinâmica bem diferenciada e ajuda muito, né? É isso mesmo, Luciano. Eu acredito, né, nesse grupo que nós estamos montando. Eu acredito nessa troca. Vamos poder estar ajudando outras famílias que estejam passando tudo o que eu passei, né? E aquela mãe, aquele pai que fala, meu filho não precisa ser internado, ou eu não consigo internar, ou eu não tenho coragem de internar. Então ela vai estar lá, a gente vai estar orientando, vamos ver a psicóloga acompanhando para ver em que pé que está esse uso dessa pessoa, para, não precisa internar, vamos encaminhar, é uma doença, ou não, está simples, está no começo, vamos para um grupo, vamos encaminhar, onde o Eduardo já está sempre frequentando. Então, esse é o nosso interesse, tá? De ajudar todos que estão precisando. E eu vou continuar me ajudando também, podendo estar ajudando as outras pessoas, né? Pensando aí, né, no volume que a gente tem hoje de dependência, né, e também lembrando que dependência não é só da droga ilícita, né, nós temos tanto quanto dependente de drogas ilícitas, dependente de drogas lícitas como álcool, medicamentos e etc. Exatamente, né, igual a ideia do centro também, né, que chama SED, Centro Especializado em Dependência, justamente por causa disso. Existem várias famílias sendo destruídas aí pelos jogos, várias famílias aí sendo destruídas pelo excesso, uso abusivo de medicamento, né? E o tratamento para esse tipo de dependência é o mesmo tratamento que para uma dependência química, que é comportamental, né? Vamos supor, um dependente químico, a gente trabalha o físico, emocional e espiritual, tá? Então você pega aí um cleptomaníaco, que é um dependente em roubo, né? Que ele é dependente naquela adrenalina do roubo, né? O que acontece? A gente também tem que tratar o espiritual dessa pessoa, o físico e o mental, né? E essa pessoa também, ela leva consigo os codependentes, tudo junto, mesmo e muito parecido com uma dependência química, né? Você pega aí jogos, né? Graças a Deus aí foi abolido os bingos aí, né? Mas assim, tem vários outros jogos aí que arrastam famílias e famílias. E tudo que a gente fala que é de uso abusivo faz mal. Você pega aí, existem grupos de apoio de sexo. Porque sexo em demasia, aquele cara que é viciado em sexo demais, faz mal, né? Então, tudo que é abusivo e que é dependente, aquela pessoa deixa de fazer algo, deixa de cumprir com compromissos. Ontem foi falado isso no Fantástico, né? Deixa de cumprir com compromissos, deixa a sua família de lado, deixa pensando só naquilo, entendeu? É dependência e tem que ser tratada, tá? Então, estamos criando esse centro, tá? Vai ser inaugurado nessa quinta-feira, justamente pensando nisso. A dependência química, muito séria, tá? Mas existem várias dependências que é muito difícil, que a gente tem como se identificar ela no começo, ela fica, a gente não deixa ela se agravar e chegar num caso aí que chega a ser até irreversíveis, casos irreversíveis.
Perfeito. Dentro dessa linha aí, né, do acompanhamento, do tratamento, a gente fala em todo tipo de dependência, como a gente estava dizendo, e aquelas que também não são químicas, né? A gente tem dependência de jogo, tem dependência sexual e etc., e que dão tanto impacto quanto, né? Às vezes a gente começa a ver nas novelas os temas tratados, as pessoas acham que é muito distante, mas nós temos vários casos na cidade, inclusive disso, né? De dependência de jogo, etc., que acabaram com várias famílias. Continua acabando, né? Acabaram com várias famílias. A gente vê aqui, por ser cidade pequena, nós mesmos aqui sabemos aí de vários patrões e comandantes de fazendas aí que perderam suas fazendas aí e que vivem de ajudas aí, que perderam tudo no jogo mesmo, né? E não é uma dependência química, né? Então tem que ser cuidado, tem que ser tratada, né? A depressão mesmo que está levando aí para um suicídio, né? Muitas vezes ela é dependente de algo, né? Hoje é muito perigoso. Hoje saiu uma pesquisa recente pela OMS, o uso do Rivotril, o famoso Rivotril, clonazepam, está matando mais do que a cocaína. Olha só, isso daí é um dado novo que saiu faz uns 15 dias atrás, né? O uso do medicamento Rivotril e clonazepam indevidamente, claro, né, em uso excessivo, está matando mais que a cocaína. Sem dúvida, né? Eu quero agradecer a presença, Regina, parabenizar pelo trabalho aí, por dividir essa questão com toda a população e mais do que isso, né, em estar tentando apoiar outras pessoas. Sou eu que agradeço, Luciano, agradeço essa oportunidade, né, de nós estarmos aqui, podendo estar passando para toda a nossa cidade, a região, para poder estar oferecendo essa ajuda. Como eu fui ajudada, hoje eu quero ser uma pessoa que está ajudando bastante também. Então, aproveito a oportunidade para estar convidando para quem tiver algum parente, alguém próximo de você e está precisando de uma ajuda, nos procure, né? Lá na Coronel Joaquim Alves, 448, no centro. A partir de quinta-feira estaremos lá. Com essas reuniões semanais para estar ajudando essas pessoas. Isso, eu agradeço a presença, parabenizo aí por tudo que tem feito e como reverteu o seu problema em solução para outras pessoas. Legal. Obrigado, né, Luciano, e deixar bem claro, né, que o mais ajudado de tudo isso sou eu, né? Deixar bem evidente isso, né, porque eu conseguindo ajudar uma vida, eu estou lembrando, cada família que eu recebo e cada mãe desesperada que eu acolho, eu lembro da minha mãe, né? Então, por isso que eu fiz questão de estar trazendo ela aqui hoje. E então, assim, a pessoa mais ajudada, sem dúvida nenhuma, sou eu em tudo isso. E deixar também, agradecer nesse espaço, que está parecendo que é uma ajuda divina que aconteceu, porque está acontecendo todas as coisas muito rápido, muito junto, né? Ontem mesmo foi no Fantástico, eles abriram esse tema. Semana passada, junto com o Conselho Municipal dos Vereadores de Ajuda aos Dependentes Químicos, qual eu faço parte, pedimos para estar fazendo palestras em todas as escolas. Então vamos estar palestrando em todas as escolas, desde os 9 anos de idade até para frente ali, na ITEC, em todas as escolas vamos estar fazendo palestras preventivas às drogas, né? E também explicando os tratamentos. E junto com o Conselho e com o CONSEG também já estamos reinstalando o COMAD, o Conselho Municipal Antidrogas, né? Então agradeço, né? Tá acontecendo tudo aí junto e graças a Deus aí, graças a vocês que tem sempre estão sempre com as portas abertas para a gente estar divulgando esse trabalho e desmistificando que droga, vamos estar falando de novo aqui, né? Quero frisar isso, que droga não é caso de polícia, a dependência química não é caso de polícia, né? A dependência química é caso de saúde e tem tratamento. Perfeito. Bom, nós vamos a um breve intervalo. Na sequência, nós vamos falar das ações da APAI, né, em especial a Tropa do Bem. Nós voltamos já.
de volta com a Educadora em Entrevista, falando com a Cris agora um pouquinho a respeito das ações da APAE. Obrigado pela participação com a gente. Boa tarde. Nós que agradecemos, né? Mais uma vez estamos aqui falando sobre, né, as nossas ações. Muito obrigada. Perfeito. Vamos começar falando pela tropa, né, que já é uma tradição aí, chegando também esse evento e sempre com muita euforia do pessoal que participa, né? O pessoal sempre animado aí com a tropa. Sim, hoje nós estávamos conversando com o pessoal da Santana e eles falando sobre cardápio, né? Muito entusiasmados e dizendo que nesse ano nós também teremos porco paraguai, né? Dentro dos itens do almoço e também o feijão tropeiro e a mandioca frita, que já, né, virou tradição e, né, é o 4º ano que nós já teremos e que o pessoal gosta muito, porque assim, né, Lu, tem as pessoas que vão pelo almoço e almoçam e vão embora, mas tem muitas pessoas que ficam ali até por volta de 6, 6:30, né, que passa realmente a tarde toda e vão pegando petiscos, né, e passando aquela tarde ali super gostosa, né, que acontece, né, todo ano. Esse ano será num domingo, né? Então muitas pessoas que diziam que gostariam de participar, mas às vezes trabalham no comércio e, né, não era possível. Então para esse ano, né, vai ser possível, que é num domingo. E, né, esperamos que não tenha chuva, que não tenha frio, né? Saímos porque nos anos anteriores foi realmente, né, nessa data que teria sido esse final de semana, né? Então esse fim de semana agora, sábado, né, nos anos anteriores foi a troca. Então saímos desse tempinho aí, né? Da frente fria que está vindo agendada toda a época nesse período, né? E é interessante pensar nisso, né? O quanto movimenta um grupo já específico, como o evento pegou, né? E de fato é isso, né? Tem pessoas que vão com o objetivo do passeio, tem pessoas que vão com o objetivo do almoço, tem pessoas que vão para rever amigos, que se encontram só nesse período. Então, reuniu várias atividades aí conjuntas. Com certeza. E, assim, aquelas pessoas que gostam, né, da música sertaneja, dessa comida típica, né, com certeza adora, né? E mesmo aqueles que são, né, que gostam de rock, mas tem muitos amigos que gostam do sertanejo, vão, participam e realmente, porque é uma tarde de confraternização, né? Então, temos aí, né, ainda ingressos à venda, R$40, e a pessoa participa ali, né, bebida à parte, mas o almoço, essas porções, tem muita salada, enfim, né, as atrações, né, porque nós temos 3 atrações sertanejas e com certeza é um grande dia com churrasco e tudo mais, né? A Juliana perguntando aqui, né, onde comprar e como participar. Nós temos vários pontos de venda, né, na cidade. A Casa de Ração Papini, que é do João Papini, que, né, sempre participa conosco, é o ponto que mais vende. Mas temos vários outros locais na cidade também vendendo. E na própria APAE, né, até pelo telefone 3661-6000, é só ligar para a gente que nós, né, entregamos os convites. E nesse domingo, né, nós temos o tradicional boi no rolete da Ordem Demolei, com também aí destinação para a APAE, né, Cris? Isso, né, é fantástico, já é um evento muito tradicional, né, então o pessoal que correr ainda consegue, né, alguns ingressos, porque é um evento super tradicional, toda Batatais já participa, já conhece, perfeito, né, que acontece também ali na unidade de vivências ambientais, que é a APAE Rural, né, então quem ainda conseguir buscar por essa semana, porque já é domingo agora, né, e delicioso, né, muitas pessoas buscando, né, e
Com certeza, né, será um grande sucesso, que nós agradecemos muito, né, é mais uma arrecadação que vem para os serviços da APAE, tão importantes para a nossa Batatais. Perfeito. E é uma questão interessante isso, né? Porque a gente percebe a juventude se motivando a uma ação social, né? A gente conversava num passado não muito distante, né? E falava exatamente disso, né? Do medo do futuro que as instituições tinham, porque a maioria do pessoal que ajuda, que auxilia, já estava envelhecendo, né? A diretoria se repetindo com as mesmas pessoas, e agora a gente vê uma nova geração, a meninada que está arregaçando as mangas e trabalhando em prol das nossas entidades. Com certeza, né? A Ordem Demolei, né? E assim, sempre teve várias ações, mas agora, né, com esse evento que já é, né, como a gente colocou, tradicional, eles estão mais fortes a cada ano e buscando e realmente se empenhando, né, com as causas do município. Então, é muito válido, né, essa questão assim, desses jovens e da população ao participar realmente, né? Porque é um engajamento muito forte e que precisa, né, desse incentivo da população e que a gente só vê que com certeza os resultados são muito, muito bons, né? Pelos resultados que já vieram de outros anos, né? Então, parabéns, né, a esses jovens que tanto fazem, né, pelo nosso município. E também já fica a dica aí para toda a família, né? É um evento, né, R$35, você fica uma tarde de domingo toda lá, almoça com a família, né? Se diverte, tem atrações musicais, tem ação entre amigos dentro do evento, então tem uma dinâmica extremamente bacana, né? Um evento acessível na própria APAE Rural e com renda depois destinada à própria APAE. É uma dica que nós damos aí, né? Quem ainda não adquiriu o convite com os próprios Demoleis, tem disponível tanto na APAE quanto no Teatro Municipal aí, né, para retirada, mas a gente fala, né, não deixe para a última hora, porque às vezes não tem, no final do prazo eles fazem com um número máximo de convites exatamente para atender todo mundo com qualidade. E no ano passado as vendas foram esgotadas, né? Então a gente tem que lembrar para o pessoal, né, para buscar agora, né, R$35 neste domingo, né, já agora, neste fim de semana. Perfeito. E também reforçar, né, que esses eventos são todos muito importantes para manutenção do trabalho da APAE, né? Quando a gente pensa nas unidades, é a própria APAE Rural, é a tradicional sede, é o Centro Áureo de Profissionalização, é o segmento voltado aos idosos, né? Então, enfim, é uma gama de trabalhos, mas que todo mês você tem contas a pagar, você tem funcionários, você tem energia, você tem água, você tem uma série de despesas que são fundamentais para a manutenção desse espaço. Se nós, nas nossas casas, né, temos que cumprir com esses deveres e temos, às vezes, dificuldades, imagine uma estrutura desse tamanho. Sim, o que nós sempre dizemos é que a APAE tem várias entidades dentro de uma, né? Porque atende bebês, atende adolescentes, jovens, adultos, idosos, né? E são muitas ações, tem, né, saúde, educação, assistência. Então, são várias ações que acontecem ali na instituição e que nós sempre convidamos, né, a população para conhecer. E agradecemos, né, Luiz, imensamente, porque se a APAE Batatais é a referência que é, né, não só no estado de São Paulo, como também no Brasil, é graças à nossa população de Batatais, que sempre participa, sempre ajuda, né, e faz com que seja possível esse reconhecimento, né, em todo o Brasil. Uhum. E, de fato, né, se tem essa questão prática de mobilização, né, e é interessante ver isso, né, quanto as pessoas se mobilizam em prol de um projeto tão amplo. Sim, e com os próprios jovens do Demolei, né, quando estiveram ali na instituição, que viram, né, o trabalho sendo realizado, aí fala, poxa, né, que legal que tem uma instituição dessa aqui dentro de Batatais, né, dentro do nosso município. Então, são muitas pessoas, são várias pessoas que têm alguma forma de participação
e que estão conosco e que fazem, né, o trabalho da APAE Batatais ser possível. Uhum. Também pensando aí, né, na participação dessas ações, na tropa especialmente, né, a gente vê que tem também muitos voluntários e pessoas que auxiliam, né, e a tropa acaba sendo também um extra aí, ou um ponto de partida mais efetivo depois para o leilão, né? A gente sabe que uma coisa acaba puxando a outra, e como é importante essas pessoas que auxiliam, que se voluntariam nesses trabalhos. Sim, todos os pontos de venda que a gente nem está colocando aqui quais são, porque são muitos, né? E as pessoas que vão no dia, a tropa, ela só acontece porque tem essas pessoas que conhecem, que sabem, e na região, né, tem vários eventos na região, e de repente a gente fica sabendo, né, que tem parceiros que falam, olha, né, vai acontecer no dia 10 de junho lá em Batatais, porque, né, são outras cidades, e as pessoas, elas realmente têm essa solidariedade e buscam e torcem realmente para que seja um sucesso, porque sabem, né, da necessidade desses eventos. E assim, né, tropa, leilão, agora a gente está com a ação União de Forças, logo na sequência já vem o leilão, né, então as pessoas acabam se misturando ali, o que é possível fazer e quando é possível fazer, né, qual evento que pode ajudar. E, né, as pessoas vão, né, chamando outras, e enfim, né, é toda essa força realmente de mobilização que faz com que, né, seja possível essa continuação do trabalho. Sem dúvida. Para as pessoas que querem auxiliar na rotina da APAE, né? A pergunta da Alice aqui, quais são os projetos, como se informar a respeito dos projetos e como auxiliar nesses casos? Trabalho voluntário, né, de repente, é só ligar, né, na APAE, no 3661-6000, de repente uma pessoa que gostaria de ajudar na parte da educação, da assistência social, então a gente tem aquele análise do perfil mesmo da pessoa, para onde, né, o que é possível ser feito, e aí nós conversamos, né, com os coordenadores de área para ver, né, se existe essa possibilidade. Uhum. Pensando propriamente também na rotina das ações que muitas vezes se voltam para a APAE, também é uma dica interessante a gente ver isso, né, nós que estamos mais próximos de entidades, né, às vezes as pessoas fazem um evento focando alguma coisa para a entidade, mas entre em contato com as entidades, acho que isso é importante para ver quais são as necessidades, né, porque às vezes a pessoa produz ou recolhe um determinado produto que naquele momento a entidade está guarnecida, está abastecida, né, então checar quais são as necessidades antes da promoção. Sim, e assim, a APAE hoje, o mais necessário realmente é a mão de obra especializada, né? E a gente precisa de recurso financeiro mesmo para ajudar nessa parte de fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, geneticista, neurologista, enfim, né, com certeza estou pulando aqui muitos, né, pessoal da saúde, né, da assistência social, da educação, que são todos professores especializados, que têm pedagogia e também especialização, então esse recurso é muito necessário para a instituição, né? Na parte de alimentos, graças a Deus, né, nós temos, né, convênios, termos de parceria, onde fica mais tranquilo a gente conseguir essa parte de gêneros alimentícios, material de limpeza, né? Então, realmente, né, o mais pesado é essa parte de finanças mesmo, e que se a pessoa quiser ajudar, né, que nós temos, né, várias ações todos os meses que acontece, que a gente realmente solicita, né, recursos para a população. Poxa, né, e como que funciona isso, né? Será que se eu for lá eu vou ver só, né, nossa contabilidade, nosso financeiro é super aberto, né? É só a pessoa chegar ali, conversar, que ela vai ver sim a sua doação. Perfeito.
Cris, para mais informações, as pessoas podem entrar em contato direto com a PAI? Sim, e também pelo nosso site, pelo nosso Facebook, né? É só acompanhar nas redes sociais que estamos lá. E é isso, né, Lu? Assim, a gente deixar o nosso muito obrigado mesmo, né, para toda a população, porque, né, é um trabalho necessário para Batatais, e convidar as pessoas a visitarem, né, o espaço, que é muito importante para a gente também. Perfeito. Bom, nós agradecemos a audiência de todos, agradecemos sempre a participação aqui no nosso Educador Entrevista, e você sabe que está de portas abertas para a PAI. Nós agradecemos muito, né, a toda a equipe educadora, que sempre nos acolhe e participa fortemente das nossas ações. Muito obrigada. Bom, o programa de hoje vai ficando por aqui. Lembramos que às 18h30 tem Cidade na TV. Você fica agora com os aniversariantes do dia e, na sequência, com a programação da TV Brasil. Dia 19, a Helena Costa de Oliveira fez 6 aninhos e recebeu muitos beijos e abraços de toda a família e dos amiguinhos. Parabéns, Helena!